Muito bom dia, galera do quinto ano. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Que vocês continuem se cuidando, não é? E vamos iniciar aí a nossa aula de religião, a segunda do nosso ano letivo de 2021. Na semana passada, nós acabamos aí refletindo um pouquinho sobre Salmos, né? Sobre o rei Davi. E hoje nós vamos entrar em uma temática. Vocês viram o vídeo anterior a essa aula, né? Que fala sobre resiliência, que é a capacidade de se adaptar nas dificuldades, né? Assim como essa plantinha que a tia escolheu para colocar aqui no vídeo. O chão aí vocês estão vendo que é seco, mas ela tá ali resistindo, né? E crescendo. E como o próprio vídeo salientou, resiliência é treinar a paciência e lidar com situações complicadas, situações difíceis, tá? E para dar com um exemplo, eu fui pesquisar, minha gente, um apóstolo do qual eu admiro muito e que era perseguidor dos cristãos. Ele ajudava Nero a prender os cristãos. E Nero não, desculpa, era um outro imperador antes dele, os judeus, Paulo, né? Ele é judeu de nascimento, Paulo, e ele perseguia ferozmente os cristãos, achando que ele estava fazendo certo. Até que um dia, Jesus aparece para ele em uma viagem que ele estava indo a Damasco, e Paulo abandona as práticas judias e se torna um grande divulgador aí da mensagem de Cristo. E Paulo, ele sofreu muito por essa escolha. Eu vou pedir para vocês abrirem aí a Bíblia no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 25. O livro de Coríntios, ele está quase lá no finzinho da Bíblia. Ele é no Novo Testamento, então a tia vai repetir aí, presta atenção. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 25 ao 29, tá certo? Vamos lá. É bom salientar que aqui ele coloca todos os sofrimentos que ele viveu aí por pregar o evangelho, né? Então ele diz assim, lá no versículo 25: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Ou seja, aqui Paulo disse, aqui em poucas palavras, o seguinte: ele foi açoitado 3 vezes com vara, ele foi apedrejado uma vez quase até a morte, ele sofreu 3 naufrágios, o barquinho que ele estava lá no mar afundou, e uma vez dessa ele ficou 24 horas no mar, boiando. Um dia e uma noite. Imagina você ficar no mar um dia e uma noite, né? A deriva, no mar, ali só os destroços do navio te segurando, te sustentando, né? Além dele passar fome, sede, nudez, ele foi, além disso que ele está dizendo, né? Perseguido até pelas pessoas que eram amigas dele, né? Antes dele se tornar
cristão, adepto da mensagem da cruz. E a gente pôde ver que Paulo resistiu ele resistiu tudo porque ele acreditava que ele precisava divulgar a mensagem de Cristo. E tudo nessa vida a gente também precisa ter um objetivo maior, porque senão qualquer coisinha que nos afete, a gente desiste, a gente afunda, né? Quando eu digo afunda, não é propriamente na água, mas a gente afunda nas nossas lamentações, nas nossas tristezas, né? Nas dificuldades, porque como mesmo o apóstolo Paulo disse, os dias aqui na Terra são difíceis, né? Nem tudo é um mar de rosas, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas limitações, mas temos que seguir em frente. E essa é a capacidade de seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, que nós chamamos de resiliência. Nós precisamos aprender a sermos resilientes diante das dificuldades, né? Paulo foi um apóstolo do qual eu gosto muito de dar ele como exemplo, porque ele teve um início muito problemático. Ele perseguia os cristãos, ele chegou a matar muitos cristãos, e depois ele mesmo se tornou um cristão, né? E ele foi morto por isso, né? Nero, que é aquele imperador maluquinho que eu disse para vocês na aula passada, ele mandou crucificar Pedro e mandou decapitar Paulo. Quem não sabe o que é decapitar, mandou arrancar a cabeça de Paulo. E Paulo e Pedro morreram aí por acreditar, né, na mensagem. E o que me chama mais atenção, que mesmo ele sabendo que ali a poucos minutos ele ia ser assassinado, ele ia morrer, ele escreveu uma última mensagem que eu acho ela maravilhosa, que ela diz assim: combati o bom combate e guardei a minha fé. Né? E ele se rende ali como se ele tivesse concluído a missão dele, e ele aceita aquela penalidade, entre aspas, né? Como até um troféu para ele. É claro que a gente não fica feliz com isso, obviamente, mas Paulo, ele não fraquejou nem diante da morte. Nem diante da morte o aterrorizou. Tamanha era a fé dele, tamanha era a resiliência de Paulo, que ele não fraquejou em nenhum momento. Muito pelo contrário. A cada luta que ele passava, ele se tornava mais forte. E se vocês lembram ali da plantinha que a tia colocou no vídeo anterior, no vídeo não, na imagem anterior, a mensagem da Bíblia, a plantinha está ali no solo até rachado, né? Mas ela está ali, resistindo ao calor, resistindo ali a poucos nutrientes, resistindo à sede, mas ela está ali, crescendo e verdinha. E é assim que nós temos que ser, por mais que dificuldades nós venhamos passar, por mais dificuldades que tenhamos, nós não podemos deixar isso nos abater, nós temos que ser resilientes, temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Ele mesmo nos diz isso. Então, hoje essa mensagem, ela tem aí um caráter aí de ânimo para a gente, porque sabemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, né? É um momento que as pessoas estão lidando com uma doença, estão lidando com desemprego, fome, entre outras mazelas que a gente sabe que tem no nosso mundo. Sendo assim, queridos alunos e alunas, hoje a nossa atividade ela é bem reflexiva. E você precisa ser bem sincero com você mesmo ou com você mesma, tá? Vocês vão escrever como vocês podem se tornar jovens resilientes. Onde vocês precisam de mais paciência na vida de vocês, de mais resistência, de mais fé, né? Onde vocês precisam acreditar mais, né? Vocês estão desacreditados com a fé, vocês estão desacreditados com Deus, estão desacreditados com a família, né? Você perde a paciência com a sua família, com seus irmãos, né? É exatamente isso que a gente precisa analisar. Em qual ponto eu estou deixando de acreditar, estou perdendo as minhas forças? E aí é esse ponto que você vai escrever,
tá certo? A tia vai deixar aqui no final do vídeo a atividade, como sempre faço, mas eu gostaria que vocês gravassem esse exemplo de Paulo no coração de vocês, porque é uma mensagem muito bonita. Você ser açoitado 3 vezes com varas, apedrejado uma vez quase até a morte. Ele sofreu 3 naufrágios. Um deles ele ficou 24 horas ali, que ele sabia que iam arrancar a cabeça dele. Ele não se abateu. E a resiliência de Paulo é o exemplo que a gente tem que seguir. Em qualquer dificuldade, a gente tem que seguir. Temos que resistir e acreditar que a gente vai vencer, que dias melhores virão e que Deus é com a gente. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe, os guarde e que Ele nos ensine a sermos resilientes a cada dia da nossa vida. Beijos e até a próxima aula, se Deus quiser.